Como dizia o Chaves, foi sem querer querendo. Mas no caso do Santos, foi querendo sem querer. Assim foi a classificação do Santos na Copa Sul-Americana. Sejam todos bem-vindos aqui ao Lamentações Santistas, eu sou Rodolfo Paes e vamos falar hoje sobre essa classificação do Santos para a fase de playoffs da Copa Sul-Americana. O Santos que, no meu ponto de vista, nem queria participar da competição. Os 6 jogos que o Santos fez na fase de classificação foram bem ruins, com exceção do jogo contra o São Lourenço, lá na Argentina, que eu acho que o Santos fez um bom jogo do início ao fim. Nos outros jogos o Santos oscilou demais e teve jogos que o Santos foi péssimo. O jogo contra o Deportivo Cuenca lá no Equador e o jogo contra o Recoleta na Vila Belmiro. Nos demais jogos o Santos teve ali bons momentos e alternou com momentos ruins. Inclusive nesse último jogo, em que o Santos garantiu a classificação por 3-0, o time equatoriano é muito ruim, muito fraco, e isso fez com que o Santos conseguisse aí o placar que conseguiu, 3-0, e consequentemente a classificação para a fase de playoffs. Até porque o São Lourenço, que liderava o grupo e que tinha tudo para ser o líder desse grupo, acabou perdendo para o Recoleta, 1-0 lá na Argentina, e o Recoleta, que não havia perdido nenhum jogo, mas também não havia ganhado, com essa vitória acabou se tornando o líder do grupo e se classificando diretamente para a fase de oitavas de final. E o time argentino acabou ficando de fora, inclusive empatando com o Santos em número de pontos, mas o saldo de gols do Santos acabou sendo melhor que da equipe argentina. E com isso, com todo o esforço que o Santos fez para não se classificar, o Santos está na fase de playoffs da Copa Sul-Americana. E a partir de agora o Santos conhece o seu caminho até uma possível final que vai ser disputada lá no mês de novembro na cidade de Barranquilla, na Colômbia. Então, na fase de playoffs o Santos enfrenta um time venezuelano, a UCV da Venezuela, e avançando enfrenta o Macará do Equador. E aí na sequência, se for avançando, aí pode ter Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino, Lanús, Botafogo, enfim. O Santos acabou no sorteio ficando do lado da chave, teoricamente, com os confrontos menos pesados, vamos assim dizer, né? Porque do outro lado ficou Boca, São Paulo, River Plate. O Santos até do seu lado tem o Nacional do Uruguai, que talvez seja o time aí com maior camisa, né? Não estou menosprezando aqui o Atlético Mineiro não, mas é que em termos de Nacional e Atlético Mineiro nem se compara, né? O peso da camisa. Botafogo então nem se fala, né? Botafogo é bairro, como o pessoal costuma dizer. Mas é isso. Não dá para se empolgar muito, essa é a grande verdade. Porque não vamos nos esquecer que recentemente o Santos passou um vexame e foi eliminado pelo Deportivo Táchira da Venezuela na Vila Belmiro na Copa Sul-Americana também. Então, sem felicidade por ter pegado adversários teoricamente sem tradição, mas isso hoje não quer valer de nada para o Santos Futebol Clube. Fato é que nesse período aí de parada para a Copa do Mundo, a gente espera que o Cuca, ou seja lá quem seja o treinador, a gente não sabe se o Cuca vai ficar ou não, que consiga arrumar o time, que consiga dar uma organizada na coisa, que consiga fazer o time jogar melhor, mas principalmente ganhar os jogos. Porque não adianta jogar bem e não ganhar. O Santos teve partidas agora recente que até jogou bem contra o São Lourenço aqui na Vila Belmiro, mas jogou bem só o primeiro tempo, porque no segundo tempo o Santos morreu e aí acabou cedendo o empate para o São Lourenço. O Santos também fez um bom jogo lá contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, no sábado passado, mas também a mesma coisa, morreu, time cansou, perdeu o jogo. Então não adianta jogar bem e perder, tem que jogar bem e ganhar. Ou não precisa jogar bem, mas ganhar jogos. É isso que importa. O Santos tem que ganhar jogos. E é isso que vale. Beleza, galera? Eu demorei um pouco para gravar esse vídeo. Tive alguns contratempos aí durante a semana. Na verdade, a minha ideia era subir esse vídeo na quarta-feira, pós-jogo contra o Deportivo Cuenca, mas não foi possível. Então eu acabei esperando esse desfecho da Copa Sul-Americana para a gente falar sobre isso e traçar aí os próximos passos do Santos nesta competição. Santos que amanhã
enfrenta o Vitória, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da pausa para a Copa do Mundo. Esperando que o Santos vença esse jogo para, quem sabe, finalizar essa primeira perna do Campeonato Brasileiro sem estar na zona do rebaixamento. Porque, pensa, 50 dias com o Santos na 17ª ou até 18ª posição não vai ser fácil. Mas enfim, vamos torcer, esse é o nosso papel e esperamos que dias melhores venham. Mesmo que a gente saiba que na direção do clube nós temos pessoas que cometem trapalhadas em cima de trapalhadas. Essa semana o Santos, aliás, foi protagonista de inúmeras trapalhadas. Gabriel Brazão jogaria, não jogaria, jogaria, não jogaria, acabou jogando, né? A princípio jogaria, depois não jogaria porque ia ficar afastado, não ia jogar mais, quer ser vendido, precisa ser vendido, enfim. Aí depois a diretoria volta atrás. E recentemente tivemos aí a questão do Neymar, né? O Neymar sofreu uma lesão contra o Curitiba, o clube classificou como um edema, o jogador aí ficou em tratamento, se apresenta na seleção brasileira e os médicos da seleção dizem que ele tem uma lesão grau 2 na panturrilha, 2-3 semanas para tratamento. Embora, né, a gente tem que levar em consideração que ele já estava em tratamento antes. Ou, enfim, a gente não sabe, quer dizer, eu imagino o que aconteceu, eu imagino, né? Mas ninguém vai falar abertamente, nem eu, porque eu não tenho prova, então eu não sou louco de falar alguma coisa aqui que eu não tenha como provar. Mas nas entrelinhas a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe o que o Santos fez, a gente sabe talvez que o staff do Neymar fez para que ele pudesse se apresentar à seleção brasileira. E até quem sabe até a CBF fez, entendeu? Então, enfim. Mas é mais uma atrapalhada da diretoria do Santos, essa diretoria mequetrefe que não cansa de fazer o Santos passar uma vergonha atrás da outra. E mais uma vez, parabéns ao torcedor do Santos, ao sócio do Santos, que pressionou o Conselho Deliberativo nessas últimas semanas para que o Conselho não aprovasse algumas das mudanças dos estatutos que estavam previstas para serem feitas. Então, ontem tivemos algumas votações importantes também e muitos pontos que poderiam fazer com que o clube se tornasse ainda mais um sistema feudal, não vai acontecer dessa vez. Então, isso é uma luz no fim do túnel, há uma esperança para que a gente possa, quem sabe um dia, ver o Santos nas mãos de alguém que tenha capacidade de verdade. Não só papa na língua, porque papa na língua a gente já teve. E o último que teve papa na língua levou o Santos para a segunda divisão. Não à toa nós estamos hoje com esse cidadão na presidência do Santos, que a gente sabe que o trabalho dele é péssimo, péssimo dos péssimos. Mas é isso. Luz no fim do túnel, seguimos, dezembro tem eleição. Se você é sócio do Santos, deixe sua vida em dia para que em dezembro você possa exercer o seu direito de votar. É muito importante. Mas mais do que exercer o seu direito de votar, vote consciente. Analise os candidatos, puxa a ficha corrida de cada um deles, veja o que cada um fez de importante, veja o que cada um tem de propostas para que você possa fazer a melhor escolha. A gente evidentemente não sabe ainda quem serão os candidatos, mas a gente sabe que um deles a gente não pode votar. Ok? Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixe seu joinha. Se não gostou, tá tudo certo. Vida que segue. Eu volto em breve para falar mais sobre o maior alvinegro de todos os tempos, o maior time da terra, o Santos Futebol Clube. É isso aí, galera. Vamos, Santos. Fora Marcelo Teixeira. Abraço a todos. Valeu!